Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Me chamo Walter Ivan e o vídeo que eu faço hoje é para abordar um comentário de um religioso chamado Daniel M. Porém, antes de adentrar o vídeo em questão, se você for novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, deixar o seu like no vídeo se você achar digno, né? E fica à vontade para postar seu comentário de crítica, dúvida, elogio, sugestão. Enfim, aqui o espaço ele sempre é aberto. O canal voltado, destinado especialmente para o público ateísta, né, os agnósticos, aos amigos deístas, enfim, e religiosos de um modo geral, certo? Pois bem, esse período que eu tenho esse canal, já vai aí entrar em 2 anos, esse comentário do cristão Daniel M., sem sombra de dúvida, foi um dos melhores que eu recebi dentro do contexto religioso, né, da gama de religiosos que chegam aqui comentando no canal. É o que melhor soube argumentar, refutando, né, possivelmente refutando aos vídeos que eu já realizei aqui no canal e também as colocações e argumentações que exponho, né, nos meus vídeos. Ele criticou alguns pontos, né, referente aos autores do livro de 2 Pedro, falou também sobre testemunhos dos apóstolos como evidência da prova da ressurreição de Jesus. Enfim, ele colocou diversos pontos, falou sobre também os apócrifos, né? E aí no final de toda a argumentação dele, que não é pequena, que inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Ele coloca um ponto aqui que toda a colocação dele, ele se deu um tiro no pé, né? Matou todas as argumentações dele aqui no final. Ele coloca assim, ó: todo mundo sabe que ninguém nasce de uma virgem e que morto não ressuscita. Tá? Entre aspas. Frase essa que eu utilizo nos meus vídeos. É uma argumentação minha sobre o porquê que eu não sou cristão. O porquê que eu deixei a fé religiosa e hoje eu tenho uma vida prática ateísta. Sou um ateu de vida prática, né? E tenho ali meu posicionamento filosófico, né? Enfim, como deísta adepto da teologia apofática, um deísta agnóstico, mas minha vida prática é ateísta. Ou seja, eu não creio em intervenções divinas, não creio nos adjetivos e adjetivações que os religiosos utilizam para definir o que é Deus, o que é diabo, enfim, espíritos, almas, anjos, demônios. Tudo isso aí eu nego. Tá? Eu sou totalmente ateu. Se há algo superior, uma energia, uma força, ou se já existiu, quanto a isso, para mim não tem problema nenhum se isso existe ou se já existiu. Mas uma coisa é certa, que orações, jejuns para divindades, e num ambiente religioso, se privar por questões religiosas, para mim eu considero isso algo totalmente desnecessário. Para mim, tá? E eu não imponho isso a ninguém. Tá? Se me perguntam o porquê que eu não acredito mais em Jesus, por que eu não acredito mais em intervenção divina, aqui no canal é um lugar onde eu exponho com argumentos, tanto teóricos quanto de modo prático, ou seja, de coisas que eu vivenciei, e aliás, até vivencio hoje em dia, né? O porquê que eu não sou mais religioso. Mas longe de mim impor ateísmo, agnosticismo, deísmo para qualquer pessoa, longe de mim. Tá? Eu convivo muito bem com religiosos, respeito, tá? Não sou contra, não apregou aqui fim da religião. Muito pelo contrário, a que eu apregou nesse canal, conscientização. Tá? A religião tem o seu lado positivo? Sim, tem. Como também tem o seu lado negativo. E eu tenho ciência de que existem pessoas que realmente precisam da religião. Eu sei disso, eu tenho ciência disso. E, aliás, eu convivo com pessoas que têm essa necessidade e eu respeito. Tá? Eu não imponho ateísmo, ceticismo para ninguém. Por isso que eu tenho esse canal. Tem pessoas que são parentes próximos meus, amigos meus, que não sabem que eu tenho esse canal. Não porque eu tenho vergonha, mas sim porque é algo polêmico. Esse canal não é para qualquer pessoa. É para um público certo, é para um público específico. E aqui eu exponho o porquê que eu não sigo mais a religião. O porquê que eu
hoje tenho esse posicionamento ateísta. É por isso que eu tenho esse canal. E isso não me isenta de erros, de falhas, de equívocos. E eu estou aberto a sugestões, a elogios, a críticas, tanto de amigos religiosos quanto de amigos irreligiosos, certo? Porque todos somos seres humanos. Porém, eu não faço que nem o Daniel M, que tenta utilizar argumentos racionais para defender a religião, o posicionamento de crença religiosa, que nada mais é do que uma ilusão. Se eu fosse religioso, eu não precisaria apelar para o raciocínio, para o racionalismo, para defender minha religião. Simplesmente eu tenho Deus na minha vida, simplesmente eu iria afirmar, olha, eu creio em Deus porque eu preciso de Deus, porque eu quero crer em Deus, porque eu gosto de crer em Deus, porque eu gosto de crer em Jesus, porque eu acredito que Jesus está comigo no momento difícil. Enfim, qual é o problema de afirmar isso? Vou matar alguém por afirmar isso? Não. É um problema do religioso isso. Enfim, entendeu? Não há problema nenhum. Certo? Agora, começar a tentar utilizar de raciocínio lógico, é onde o religioso, ele começa até a argumentar bem, mas no final, se você ler os livros de apologética cristã ou de apologética ateísta, você vai perceber isso. Os caras começam a argumentar bem, porque Deus existe, porque assim, 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 assado. Quando eles começam a definir o que é Deus, aí eles pisam na bola. Então ele fala, todo mundo sabe que ninguém nasce de uma virgem e que morto não ressuscita. Frase da minha autoria, tá? E que eu acho que muitos amigos que acompanham o canal concordam comigo. Aí ele conclui assim, falando o seguinte, legal, apresente provas de que isso nunca aconteceu ou você crê nisso apenas pela fé cega. Observe o que ele falou, hein? Observe aqui, ó. Apresente provas de que isso nunca aconteceu ou você crê nisso apenas pela fé cega. E aí? Aos amigos ateus, agnósticos, aos amigos deístas, aos céticos em geral. Falar o que para um comentário? Falar o que perante uma afirmação dessa? Ele teceu um excelente comentário, né? Que inclusive tem pontos aqui que realmente posso ter me equivocado, que nem ele falou sobre o Concílio de Nicéia. Que eu falei, ele afirma que eu li sobre o Concílio de Nicéia no Wikipedia, em blogs. Sim, eu já li em Wikipedia, em blogs, como também já li em livros de teologia, já estudei em sites de teologia ortodoxa, enfim, já li o Concílio de Nicéia em diversos pontos. E o Concílio de Nicéia é um assunto muito polêmico, muito complicado, muito controverso. Existe muito misticismo em cima. Então ali, sobre o Concílio de Nicéia, eu coloquei uma opinião apenas. Aliás, eu coloquei o meu ponto de vista, o que eu entendi sobre o Concílio de Nicéia. Posso estar errado? Sim, claro, eu não estava lá no século IV, onde ocorreu o Concílio de Nicéia. Eu não estava lá reunido com os pais da igreja, com Constantino, para saber o que foi falado ponto por ponto no Concílio de Nicéia. Eu não estava lá presente, como também todas as pessoas que acompanham o meu canal não estavam lá presentes. Então a gente tem que o quê? Acreditar no que os relatos históricos afirmam sobre o que aconteceu, o que rolou ali no Concílio de Nicéia. Não só no Concílio de Nicéia, como em outros concílios, né? O cristianismo, ele teve diversos, no caso, principalmente a Igreja de Roma, passou por diversos concílios. E os protestantes, eles não aceitam todos os concílios, né? E existem cristãos que só aceitam o primeiro concílio, o Concílio de Jerusalém. Não aceitam outros concílios. Enfim, é muito controverso isso. Isso prova claramente o que eu sempre já afirmo aqui no vídeo. O pior erro de Jesus, desse Jesus divino, desse Jesus aqui da Bíblia, tá? O pior erro que esse cara cometeu foi ter criado uma igreja invisível e deixar essa igreja invisível na mão dos outros. Isso é um fato, não é uma opinião apenas, é um fato que qualquer pessoa com lucidez, com honestidade, com transparência de pensamentos, observando o cenário religioso cristão, não só da atualidade, mas ao decorrer de todos esses quase 2000 anos de existência de igreja do cristianismo, vai perceber que
Se Jesus tivesse ficado sempre presente, não teria ocorrido tanta desgraça, tantas divisões, tantas enganações, tantas manipulações, enfim, teve muitas coisas que esse Jesus que as pessoas, que os cristãos acreditam, se estivesse ali cuidando da igreja realmente, não teria ocorrido, não teria acontecido, certo? Não teria. Outro ponto que você fala aqui também é que que ninguém nasce de virgem e que morto não ressuscita. Ou seja, qual é a prova que eu tenho que isso nunca aconteceu? Meu caro, desculpa eu falar pra você, meu. Francamente, hein? Você tava indo até bem até chegar aqui no final. Você chega aqui no final, você deu essa pisada no tomate pra não falar um palavrão aqui, cara. Por respeito às pessoas que acompanham o meu canal. Meu canal é uma coisa visível, tá? Você quer uma prova que isso não acontece? Simples. Eu vou pegar padre e pastor. Padre e pastor, que são, tanto do lado católico quanto do lado protestante, têm algo em comum, são líderes religiosos. Quando uma pessoa falece, principalmente um religioso, que dentro de uma família religiosa, o que acontece? Vai um padre, se a família for evangélica, protestante, vai lá um pastor, se a família for católica, vai lá um padre. Fazer, né, no velório lá, comparece no velório para confortar os amigos, familiares, parentes, enfim, ele aparece lá para falar que a alma da pessoa vai descansar em paz com Jesus, isso, aquilo, outro. Não é isso que acontece? Não existe um momento lá que no velório, no sepultamento, que o padre e o pastor está presente, falando da palavra de Deus, falando de Jesus, enfim. Isso acontece, tá? Em famílias religiosas. O que acontece? Eu pego esse contexto religioso. Jesus, Deus, Bíblia, igreja. Se eu pegar Jesus, as palavras de Jesus na Bíblia, que não foi Jesus que falou, mas escreveram Jesus falando. Certo? O que Jesus ele fala nos evangelhos? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Tudo o que pedires em oração, crendo, receberás. Aquele que crê em mim fará as obras que eu realizei, outras maiores farão. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Qual que seria uma interpretação acerca desse assunto? Se eu interpretar de forma literal, qualquer pessoa vai entender que perante o caixão de uma pessoa que morreu, ela pode chamar aquela pessoa vai retornar em vida. Jesus não fez isso com Lázaro? Jesus também não fez isso com a filha de Jairo, se eu não me engano? Enfim, agora não me lembro certo o nome do personagem. Jesus ele ressuscitou pessoas no Evangelho. Fez parte do ministério de Jesus ressuscitar pessoas já falecidas. E também Jesus foi ressuscitado dos mortos, de acordo com a fé cristã. Então, seja, meu caro, todo mundo sabe no meio natural de que uma pessoa que morre, eu tenho que dar aulinha que nem para criança aqui, tá? É um absurdo ainda ter que voltar nesse assunto depois de diversos vídeos que eu já fiz aqui no canal explicando sobre isso. Mas eu vou fechar esse assunto de ressurreição e morte de Jesus, tá? Para não vir mais crente aqui, religioso, comentar tamanho absurdo que nem eu vi aqui, ó. Tá? Novamente, o cara foi até bem, até ele chegar nesse ponto final. Ele deu um tiro no próprio comentário dele. Todo mundo sabe que morto não ressuscita. E para uma pessoa engravidar é necessário relacionamento sexual. Logo, relacionamento sexual implica na mudança do estado, por exemplo, de uma moça que antes era virgem e depois ela não é mais virgem, ela se torna mulher. Todo mundo sabe disso, é uma coisa natural, é uma coisa que acontece. Não preciso de fé para isso acontecer, acontece. Quando eu falo de ressurreição de morto, sabendo que morto não ressuscita, eu preciso do quê para que isso se concretize? De fé. Acreditar. Eu não vejo, mas eu acredito. Agora vem a questão. Por que Jesus ele afirma que aquele que cresce nele faria as obras que ele realizou e outras maiores faria? Por que eu não vejo um pastor, o padre, ressuscitando um morto? Por que você, Daniel, que defendeu tão bem a fé cristã, entre aspas, né? Entre aspas, porque se eu for também adentrar cada ponto absurdo aqui do seu comentário, você vai passar vergonha. Eu não tenho vergonha.
Eu estou sujeito a erros? Claro, com certeza. Mas uma coisa é fato, meu querido, não é opinião, que o ateísmo ele é a verdade pura, nua, crua, cristalina, é a honestidade, a transparência, a lucidez. Tá? A religião não, a religião está baseada em cima da mentira, da ilusão, da fé, ou seja, baseada em coisas que a pessoa não vê, né? E não tem como constatar. Então, por que um padre, um pastor, ele não ressuscita? Porque ele sabe, e ele nem ora para isso, né? Se ele pelo menos tentasse, ó Senhor Jesus, em seu nome eu peço que o Senhor toque nesse corpo aqui que está sem vida e restaure ele, levante ele, que ele volte a viver, enfim. Você não vê isso acontecer. Porque ele sabe que morto não ressuscita. Você sabe que morto não ressuscita. Você sabe que uma moça, uma mulher que nunca teve intimidade sexual com um homem, sabe que ela não vai engravidar. Quer ver um exemplo? Que inclusive as pessoas que criticam os homossexuais e tudo, no caso são contra, né, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, eles costumam até satirizar. Ah, tá vendo aí, ó, 2 mulheres nunca vai ter filho. Ah, 2 homens nunca vai ter filho. Infelizmente você matou o seu próprio comentário nesse vídeo, tá? Quem tem que trazer prova de que morto ressuscita ou de que virgem engravida é quem afirma o absurdo, quem afirma o sobrenatural, o surreal, ou seja, os religiosos. E nós aceitamos, tanto os religiosos quanto os irreligiosos, nós aceitamos o natural. Uma pessoa morreu, que inclusive eu tive perda de parente agora recentemente, de uma tia minha muito querida. As pessoas choram num velório, num sepultamento, num ato de cremação. As pessoas choram, ficam tristes, desesperadas, porque sabem que quando um ente querido falece, nós sabemos que a gente não vai mais ver aquela pessoa. Existe uma esperança religiosa de que um dia lá no céu vamos encontrar, mas é uma crença. É uma esperança religiosa, não existe evidência de que isso vai acontecer, de que isso ocorre. Por isso que as pessoas se lamentam, por isso que as pessoas choram. Né? Então, ou seja, quem tem que trazer prova é o religioso. Se o religioso afirma, não, Jesus Cristo ressuscitou, e esse Jesus ele falou que aquele que cresce nele faria as obras dele e outras maiores faria, então vamos aguardar o religioso ressuscitar morto. O religioso não ressuscita morto, porque sabe que morto não ressuscita. Uma coisa se aplica à questão de uma mulher virgem gerar um ser sem contato sexual com o homem. Tá? Então é isso. Próximas oportunidades eu vou adentrar não somente nesse comentário, como no outro também que ele fez no outro vídeo também, que teve alguns pontos interessantes que eu quero abordar. O comentário dele eu vou deixar aqui na descrição. Se vocês gostarem do vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar aí com os amigos, em redes sociais, nos grupos. Enfim, agradeço a todos os amigos que têm comentado, com comentários nacionais, enfim. Esse aqui é um religioso que comenta, mas existem os amigos aqui que comentam de forma espetacular e isso que me motiva o meu trabalho aqui no Analisando a Fé pela Razão. Os amigos racionalistas. Muito obrigado a todos aí. Forte abraço e fiquem na paz.